Então vamos trazer uma mensagem abençoada sobre o arrebatamento da igreja. E eu vou ler um texto que está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, nas nuvens, a encontrar com ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. O arrebatamento da igreja é o assunto que eu quero tratar. A palavra arrebatamento, no grego, é harpazo. Esse vocábulo dá a ideia de rapto ou de uma remoção repentina, de modo súbito. E a Bíblia vai nos mostrar que a igreja vai ser raptada, vai ser arrebatada. O cumprimento dessa promessa consistirá na transladação da igreja da terra para ir ao encontro de Jesus nos ares. É sobre isso que nós vamos estudar. O Senhor descerá do céu e virá entre as nuvens para buscar a igreja. Ele trará consigo os santos que dormiram no Senhor e que estão hoje no paraíso. É a alma e o espírito das pessoas que morreram com Cristo, os salvos, estão no paraíso. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele trará consigo. 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Esses assumirão os seus corpos ressuscitados, reunindo-se com os vivos transformados, e subirão ao encontro do Senhor nos ares. É o que o Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. O que acontecerá no dia do arrebatamento? No dia do arrebatamento, quando o Senhor vier nos ares, ele vem trazendo a alma e os espíritos daqueles que dormiram no Senhor e que estão no paraíso. Essas almas e espíritos unir-se-ão aos seus corpos ressuscitados, e nós que estivermos vivos ao mesmo tempo seremos transformados, o nosso corpo, e encontraremos com Jesus dos ares. Haverá um encontro da noiva com o noivo. Jesus é tratado na Bíblia como o noivo, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Tanto os corpos daqueles que serão ressuscitados, quanto o corpo dos vivos que serão transformados na hora do arrebatamento, eles terão corpos imortais, incorruptíveis, poderosos e gloriosos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 54. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo está falando de quem estiver vivo na hora do arrebatamento, e nós seremos transformados, prosseguindo no versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. Paulo está falando que o corpo das pessoas que morreram em Cristo e o corpo também das pessoas que estiverem vivas na hora do arrebatamento precisa passar por essa transformação. O corpo corruptível, sujeito a doença, sujeito a pecado, vai ser transformado
em um corpo incorruptível. O corpo mortal será transformado em um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso. Prosseguindo no versículo 54, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O arrebatamento da igreja. Por que eu devo acreditar nessa doutrina? Por que eu devo acreditar no arrebatamento da igreja? Porque a Bíblia, ela fala claramente sobre esse assunto. Eu devo acreditar nesse evento, nessa promessa para a igreja, porque os apóstolos, eles mencionaram isso. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ao qual eu li para você, que o mesmo Senhor não é outro, aquele que tem as suas mãos furadas, aquele que foi até a cruz para derramar o seu sangue e nos salvar. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os apóstolos mencionaram sobre a vinda do Senhor. Os anjos também avisaram. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui ainda nessa terra, instruindo os seus discípulos. E por fim ele foi até o Monte das Oliveiras. E de lá Jesus começou a ascender ao céu, ele começou a subir e foi oculto pelas nuvens. E quando os discípulos estão olhando para as nuvens, isso você vai ler lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, vai aparecer 2 varões de branco, são os anjos, e eles dizem para aqueles discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. Os anjos disseram que Jesus voltaria. O próprio Jesus, ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. Em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. No versículo 3 ele diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha a promessa dele: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa foi a promessa gloriosa do Senhor Jesus de vir para buscar a sua igreja. Porque nós cremos no arrebatamento, porque é uma doutrina bíblica, porque nós cremos no arrebatamento, porque a palavra de Deus é a verdade, João 17, 17, porque nós cremos no arrebatamento da igreja, porque Jesus prometeu, porque os apóstolos mencionaram, porque os anjos testificaram que ele voltaria outra vez. Aí vai a pergunta: mas quando é que ele vem? A Bíblia diz o dia que Jesus vem para buscar a sua igreja. Por exemplo, se Jesus vier agora, a live termina aqui no meio, nem o final do estudo não vai ter, o meu Facebook vai ficar desativado. Mas quando ele vem? Quando a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor para buscar a sua igreja, ela usa o fator surpresa. Vem num fator surpresa, não sabemos nem o dia nem a hora. Sempre que a Bíblia menciona sobre esse assunto, ela nos adverte a estarmos preparados a todo momento. E o próprio Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 26, ele vai comparar a vinda do Senhor aos dias de Noé. No versículo 29, ele vai continuar comparando a vinda dele como os dias de Ló. E o próprio Jesus vai dizer: como era nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e pegou a todos, porque aquele povo estavam despreparados para aquele momento em que o dilúvio veio. Somente Noé e a sua família, 8 almas se salvaram. E olha o que estava acontecendo nos dias de Noé: festa, casavam-se e davam-se em casamento. Jesus vai vir a qualquer momento, um momento inesperado. Quando Jesus usa também a comparação com os dias de Ló, ele fala: compravam-se, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento. Eles estavam negociando, prosperando. Foi na hora que o anjo tirou Ló e a sua família de dentro de Sodoma,
e aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, foram consumidas. Quando a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, a Bíblia compara também a volta de Jesus como um ladrão. Em Mateus capítulo 24, versículo 36, a Bíblia diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. O próprio Jesus falou que aquele dia ninguém sabe, é um fator surpresa. E por que Deus fez isso? Por que Deus não estipulou um dia, uma data para a vinda dele? Sabe por quê? Porque se ele tivesse falado a data do dia dele, o povo na terra ia pecar contra Deus, ia desagradar a Deus de todas as formas, e quando estivesse chegando o dia da vinda dele, ou no dia ou na semana, aí ia se preparar para a vinda dele. Então Deus, ele deixou como fator surpresa esse dia do arrebatamento. Pode ser a qualquer momento. Isso faz com que a gente precise estar atento, a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar pronto a qualquer momento. Em Lucas capítulo 12, 35, Jesus vai falar sobre isso. Lucas 12, 35, estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. No versículo 39, sabem, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Versículo 40, portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. A Bíblia está sendo clara, a vinda dele será numa hora que ninguém imagina, será de repente, será uma vinda repentina, o arrebatamento da igreja. E por que ele usa esse termo? Será como um ladrão, porque o ladrão, ele não avisa a hora que ele vai roubar a casa de ninguém. Se ele avisasse, você ia ficar lá esperando ele, né? Ia ligar para a polícia, ia pegar ele, mas o ladrão não avisa. O ladrão geralmente vem de madrugada, uma hora que ninguém espera, uma hora que você não está desapercebido, um dia que você fez uma viagem, ele virá num fator surpresa. Jesus também virá num fator surpresa. E assim como o ladrão também, ele entra numa casa, ele pega aquilo que tem de valor, ele não pega coisas que não têm valor, ele pega as coisas de valor. Assim também Jesus virá para buscar aquilo que existe de valor nessa terra, que é a sua noiva, que é a sua igreja. O arrebatamento, ele vai surpreender o mundo, vai surpreender porque o arrebatamento será repentino, de repente, invisível, ninguém vai ver. Quando as pessoas perceberem, um povo já sumiu da terra. Você vai ver, se a Rede Globo ainda estiver funcionando, estiver no ar, ela vai anunciar lá, um povo sumiu da terra. Vai ser de repente. O arrebatamento vai ser repentino, vai ser invisível e vai ser simultâneo, ao mesmo tempo em todos os lugares. Vai ser de repente. Se for aqui no Brasil de dia, lá no Japão será à noite. Uns estarão trabalhando, outros estarão acordando, outros estarão dormindo, alguns estarão viajando dentro de um avião, de um ônibus, de um carro, outros estarão festejando. De repente, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, trombeta de Deus, voz de arcanjo, e naquela mesma hora um povo vai sumir da terra, vai desaparecer, um povo vai ser levado, e esse povo é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Jesus. Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva, e eles vão se encontrar nos ares para a festa de casamento. Após o arrebatamento da igreja, terá início a grande tribulação aqui na terra, com o governo do anticristo, ao qual nós falamos no vídeo anterior, na live anterior, sobre esse reinado de 7 anos do anticristo. Em Lucas capítulo 17, versículo 34, a Bíblia diz o seguinte: digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Jesus mostra aqui que no dia do arrebatamento, uns serão levados e outros serão deixados. Quem será levado? Aqueles que fazem parte da noiva de Cristo. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo
e permanece fiel à sua palavra. Aquele que não estão com as suas vestes manchadas pelo pecado, mas estão com as suas vestes purificadas pelo sangue de Cristo. A igreja que ele separou, nesse dia, um será levado e outro será deixado. Um casal, o marido é um servo de Deus e a esposa não é. A esposa não serve a Deus. A esposa não é uma salva. Se for 3 horas da manhã, o arrebatamento, o marido sobe e a esposa fica. Quando a esposa acordar, seu marido não estará do lado. Lá dentro do presídio, os presidiários lá que se renderam a Cristo, entregaram a vida para Cristo, são salvos hoje. Estão presos fisicamente por uma grade de ferro, mas estão libertos das grades espirituais, porque entregaram a sua vida a Cristo e foram salvos por Deus. Se ele estiver lá dentro da cela, dali mesmo, ele vai desaparecer, porque não tem parede, não tem porta, não tem nada que vai segurar a igreja no dia do arrebatamento. Jesus, ele não fala nem o dia e nem a hora que ele virá, mas Jesus, ele nos deu uma pista, ele nos deu uma dica para a gente ficar atento e falar, olha, Jesus está voltando. E qual foi a dica que ele nos deu? Qual foi a pista? Os sinais. Mateus capítulo 24, e em Mateus capítulo 24 nós vemos que os discípulos, eles falaram para Jesus assim, olha que templo e que estrutura, porque eles se gloriavam naquele templo lá em Jerusalém, aquele templo bonito. E Jesus falou assim, eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí eles fazem uma pergunta para Jesus, e eles dizem, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus vai falar para eles sobre o princípio de dores. Mateus 24, versículo 8. Jesus vai falar sobre o princípio de dores. As coisas que antecederão a sua vinda são os sinais da vinda de Jesus. Aí Jesus vai falar sobre guerra, sobre fome, terremoto, peste. Nós estamos vivendo um dos sinais da vinda de Cristo nos dias de hoje, que é essa pandemia coronavírus. Isso é sinal da vinda de Cristo. Guerra, fome, terremoto, peste. E o coronavírus é uma pandemia, uma peste. É sinal da vinda do Senhor. O aumento da iniquidade. O que é a iniquidade? É o pecado. Hoje uma família, ela não pode, uma família decente, uma família de moral, ela não pode sentar numa sala e ligar uma televisão e assistir qualquer tipo de programação. Ou grande parte da programação, uma família de moral não consegue assistir. O aumento da iniquidade, o esfriamento do amor. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, sempre a palavra muito nas coisas ruins. Isso tudo é sinal de que Jesus está voltando. Fala também que vocês serão odiados, os servos de Deus. Isso fala sobre perseguição. Nós vemos aqui que os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão aí. Claramente nós estamos vendo que está chegando a hora do arrebatamento. Está chegando a hora de Deus cumprir essa promessa, de levar o seu povo, de levar a sua igreja, de levar a sua noiva. Todos os sinais estão aí se cumprindo, as claras. Nós estamos vendo que falta muito pouco para que a igreja seja tomada, seja levada. Quando o coronavírus começou lá na China, e nós começamos a assistir pela televisão ou pela internet, parecia até coisa de ficção. Muitos nem acreditavam, será que isso é verdade? Não imaginava que o coronavírus iria chegar aqui, não é verdade? Não imaginava que a gente ia viver o tempo que nós estamos vivendo hoje aí, as pessoas trancadas dentro de casa. Nunca imaginaria isso, né? Eu tenho 59 anos de idade, eu nunca vi isso na minha vida. Quando o coronavírus começou lá, na China, a gente não pensava que a gente ia presenciar o que estamos presenciando hoje, não é verdade? Pois a vinda de Cristo é a mesma forma. Muitas pessoas não estão acreditando. Muitas pessoas ouvem falar.
até mesmo servos de Deus, ouvem pregações acerca da vinda do Senhor, mas entra no ouvido e sai em outro. Da mesma forma que o coronavírus saiu de lá da China e chegou aqui no Brasil, as promessas de Deus, elas irão se cumprir. Tudo que Deus falou na sua palavra há de se cumprir. Jesus virá buscar a sua igreja. E essa é uma esperança da igreja. E a Bíblia, ela sempre usa de advertência para que a sua noiva, a sua igreja esteja preparada. A Bíblia é vasta acerca dessa advertência de a gente estar com os lombos cingidos, acesa as nossas candeias, várias parábolas que Jesus falou de um senhor que saiu para uma viagem, depois ele voltou para prestar conta com seus servos, e Jesus fala, bem-aventurado aquele ao qual, quando o Senhor vier, o achar servindo, e assim será a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja. Eu gostaria de frisar aqui que a vinda de Jesus, ela se dará em duas etapas, em duas fases, arrebatando a igreja, e 7 anos depois Jesus virá não somente até as nuvens, mas Jesus pisará nessa terra, lá no Monte das Oliveiras, e virá para libertar Israel. E isso eu quero falar no próximo vídeo. Eu quero falar na diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda em glória do Senhor Jesus 7 anos depois, quando ele vem libertar Israel. A primeira vinda é para a igreja, a segunda etapa dessa vinda é para Israel. Então nós vemos aqui que além de todos os sinais que Jesus nos dá em Mateus capítulo 24, Paulo também nos dá 2 sinais da vinda do Senhor em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, ele fala sobre 2 sinais, a apostasia e a manifestação do anticristo. E eu falei sobre isso no vídeo anterior, que traz o título Anticristo e seu domínio. E nós estamos vendo aí a apostasia da igreja, uma igreja apóstata, uma igreja desviada. Isso também é sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. E qual é a finalidade da vinda do Senhor Jesus? Para que Jesus vem? Qual é a finalidade? Primeiro, derramar o seu juízo sobre a terra. Deus vai derramar o juízo dele sobre a terra, porque Deus, ele abomina o pecado, ele julga o pecado. O pecado é coisa tão séria que o Filho de Deus morreu na cruz por causa do pecado. Ele assumiu o pecado da humanidade. Lá na cruz estava a justiça e o amor, o preço pelo pecado. O próprio Filho de Deus, ele sentiu na pele o castigo do pecado. Ele tomou o castigo que era nosso lá na cruz do Calvário. E o pecado que hoje tem se alastrado no mundo, tem cheirado mal às narinas de Deus, e Deus precisa derramar as taças da ira dele, manifestar o juízo dele sobre o pecado, mas ele não fará isso sem antes tirar a sua igreja. Primeira finalidade, derramar o juízo dele sobre a terra. E por que a igreja vai ser tirada? Porque a igreja é a noiva, e a igreja não vai receber o juízo de Deus. Os nossos pecados, eles foram julgados na cruz, e nós fomos perdoados dos nossos pecados. Agora nós andamos em novidade de vida, nós somos novas criaturas, nós somos de Cristo, a noiva de Cristo. 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Deus já está com as taças do juízo preparada para derramar sobre a terra para julgar o pecado. Mas ele vai tirar a sua igreja. Primeiro, Deus precisa cumprir o juízo dele sobre a terra. Segundo, a finalidade da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai levar a sua noiva. Jesus fez uma promessa de vir buscar a sua noiva. E ele vai cumprir essa promessa. Jesus não é aquele noivo que deixa a noiva lá no altar e dá um bolo nela e desiste do casamento. Não. Jesus ele já está de aliança no dedo, de uma forma simbólica, estou dizendo. Porque em algumas traduções não trata ele nem como noivo, já trata como esposo. O casamento para ele já está certo.
Jesus vai cumprir a sua promessa, ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a igreja, ele vem buscar o seu povo, para cumprir essa promessa, porque Jesus quer casar. Eu acho interessante que até mesmo aqui no Brasil, a forma de nós celebrarmos, a forma de uma cerimônia de um casamento, o noivo entra, né? E vai até o meio da igreja, e o pastor fica lá no altar para celebrar aquele casamento. E o noivo, aliás, vai e fica lá no altar, aguardando até o momento que a noiva chega. Quando a noiva chega, todos ficam de olho na noiva, e a noiva entra pela porta da igreja, toda de branco, e o noivo vai encontrar com ela lá no meio da igreja. E ali ele vai dar o braço a ela e vai levar ela até o altar para realizar o casamento, não é? Interessante, quando Jesus vier, ele virá até as nuvens. E Paulo fala, nós iremos ao encontro dele. A noiva vai ao encontro do noivo. Ele vem, espera lá no meio, né? Como se fosse no meio da igreja. E a noiva sobe, encontra com o esposo, com o noivo, e sobe para a festa de casamento. Aqui na terra vai iniciar-se a grande tribulação, mas lá no céu vai ser festa. Vai cumprir aquele louvor que fala, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta terminou, agora é só vitória. Esse hino é para cantar lá no céu, porque aqui na terra tem luta, tem prova, a luta não acaba e a prova não acaba. Tem bênção, mas também tem prova. Mas lá no céu vai ser festa, vitória. Qual a finalidade da vinda do Senhor para a gente encerrar? Na vinda de Cristo, Deus vai iniciar na terra a 70ª semana de Daniel. Vai dar início o que é chamado na Bíblia de o dia do Senhor, e também chamado o dia da ira, que é os 7 anos da grande tribulação. Quando a igreja sobe, vai se cumprir a 70ª semana de Daniel. Daniel profetizou 70 semanas, e essas semanas estão relacionadas ao povo judeu, tem nada a ver com a igreja. 69 semanas já se cumpriram. Quando Jesus veio aqui nessa terra, abriu-se um intervalo. Esse intervalo é o intervalo da igreja. Agora nós estamos no tempo da igreja. Quando a igreja subir, inicia-se a última semana profetizada pelo profeta Daniel. A 70ª semana, a última semana, que na verdade é uma semana de anos, são 7 anos. Então vai se cumprir a última semana das 70 semanas de Daniel. E o Senhor, glórias a Deus, vai levar a sua igreja. A minha palavra para você nesse momento é, se você ainda não é salvo, você pode ser salvo agora. É só você entregar a sua vida para Cristo. É só você dizer para Jesus, Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados e a partir de agora eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir daí, a Bíblia fala que aquele que crê no seu coração e confessa com a sua boca será salvo. A partir daí você vai servir a Deus. De que forma que eu vou servir a Deus? Você vai a cada dia mais estudar a palavra de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, você está ouvindo Deus falar com você. A cada dia mais você vai orar. Quando você ora, você fala com Deus. E a partir de agora você vai passar a falar de Deus. Através da palavra, Deus fala com você. Através da oração, você fala com Deus. E a partir do momento que você se tornou um servo de Cristo, você passou a fazer parte da noiva de Cristo. Você também vai falar de Cristo. Você vai pregar o Evangelho. Você vai falar das maravilhas do Senhor. Eu tenho certeza que nesse momento tem pessoas aí que estão me assistindo e ouvindo essa pregação, está sendo visitado pelo Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Deus te abençoe aí. Um abraço para todos.